agora, né, viu ali um pouquinho do que foi o início dessa igreja, ainda sem forma e vazia. A Gênesis, quando tudo começou. Eu lembro quando a gente pegou a chave, quando a gente teve temos um local para nos reunirmos. Eu lembro do nosso primeiro culto, que não foi aqui. Nosso primeiro culto foi numa quadra lá na principal, que hoje é uma quadra esportiva e tudo mais. Mas a gente foi vivendo e experimentando, né, a graça, a multiforme, a graça do Senhor, e nos fez alcançar, né, tudo isso que você tem visto agora. Deus moveu, Deus fez milagre aqui. Eu lembro que pessoas que não eram dessa igreja, quando viram que nós estávamos começando um trabalho, se doaram fisicamente, se doaram financeiramente, né? Coisas que a gente precisava, que eram urgentes. Alguém falava, está doado, isso deixa com a gente e tudo mais. E hoje a gente fica muito feliz em chegar aqui e ver, né, como cresceu em estrutura e como cresceu como igreja, com pessoas. Tem muitos rostinhos novos, que para mim é novo, né? Então fico muito feliz em retornar aqui nessa casa e ver cada um de vocês, e ver essa igreja avançando e crescendo cada vez mais. Quero dizer que eu não vim sozinho, né? Eu sou o convidado que convida. Então eu recebi um convite para poder estar ministrando. Meu carro tinha 2 vagas, eu falei assim, a carruagem de fogo vai lotada então. Então eu veio comigo a missionária Paulinha, minha esposa, a minha filha Sofia, que já subiu, já está lá no Kids, e esse casal abençoado, que são, assim, grandes amigos que nós temos no ministério, diaconisa Jailma, diácono Fábio, né, que são bênçãos de Deus na nossa vida, nos auxiliam muito lá nos Dunamis também. Então eles vieram conosco, são esse casal, homem e mulher de Deus, né, que tem sido um grande apoio para o nosso ministério também lá junto da Taquara. Apesar de eu citar Taquara, eu hoje pastoreio Parada Angélica, de quem eu trago, da parte do pastor também de lá, um grande abraço, esse que vos fala, e também de toda a igreja, que eu comuniquei à igreja que eu não estaria lá hoje, né? Estaria aqui nessa agenda. Como falei, Pilar também é minha casa, também me sinto parte dessa casa, e eu celebro cada vitória, né, chegando aqui, olhando esse piso diferente, e aí ele falou, nunca mais. Eu falei, é isso aí, glória a Deus, nunca mais. Breve a gente vai voltar, já vai estar os irmãos trazendo casaco para o culto, vai ser uma bênção, amém? Seu coração está preparado para receber uma palavra de Deus nessa noite? Amém. O que eu vou ministrar nessa noite não é nenhuma novidade para você, tá? Na verdade, nós não saímos de casa para receber algo novo, porque nós cremos que aquilo que vem de Deus, nós já recebemos a sua revelação. E talvez o que eu vou falar nessa noite tenha sido algo que Deus já tem comunicado muito a você, ou tem falado muito com você nessa casa. Vocês possuem pastores que são bíblicos, que pregam a palavra, que homens e mulheres que sobem nesse altar, que buscam estar em conformidade com a palavra. Então, enquanto coordenador dessa igreja, eu me sinto muito tranquilo em saber que vocês recebem um bom alimento aqui. Vocês são muito bem alimentados. Então nessa noite eu só quero colaborar com aquilo que vocês já têm recebido ao longo desse tempo. Você pode dizer um amém? Você pode virar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer assim, nessa noite nós vamos aprender, fala com fé, nós vamos aprender sobre o solo onde todas as bênçãos florescem. Eu quero falar nessa noite sobre redenção, porque a redenção, ela é a base por meio do qual nós recebemos de Deus as bênçãos e nós recebemos de Deus os milagres. Nós fomos abençoados e somos abençoados porque nós fomos redimidos. Como eu falei, não vou pregar algo novo, eu quero trazer um alimento que você já tem recebido nessa casa, mas que eu entendo no meu coração que era um alimento para essa noite. E às vezes, quando nós falamos sobre bênção, quando nós falamos sobre receber algo da parte de Deus, nós caímos num erro de criar graduações para bênçãos. Olha, eu estou orando em Deus para receber algo e essa é uma bênção normal. Eu estou orando em Deus para receber algo e essa é uma bênção mediana. E eu estou orando em Deus para receber algo e essa é uma bênção gigantesca.
Mas se a gente fosse criar algum tipo de graduação para as bênçãos, uma coisa eu posso te afirmar: a maior bênção que o ser humano pode receber, você já recebeu. Eu vou afirmar de novo nessa noite: a maior bênção que o ser humano pode receber, você já recebeu. Quantos receberam salvação em Cristo Jesus? Digam amém nessa noite. Então, essa é a maior bênção que o homem pode experimentar. Se essa é a maior bênção que o homem pode experimentar, não existe nenhuma outra que se equipare ou que chegue perto dela. E qual foi a forma que eu e você recebemos a salvação? Repete comigo: pela graça em Cristo Jesus. Então a maior bênção que um homem pode receber nessa terra é a salvação em Cristo Jesus, e eu e você recebemos ela pela graça, ou pela fé em Cristo Jesus através da graça. Se não existe uma bênção maior, se a maior bênção eu recebi de graça, então deixa eu dizer algo para você: a cura não é maior do que a sua salvação, a prosperidade não é maior do que a sua salvação, a provisão financeira não é maior do que a sua salvação, a sua vida conjugal, a sua vida bem-sucedida não é maior do que a sua salvação. Então não coloque nenhuma outra bênção acima disso. A maior e mais importante bênção você já recebeu. Essa é a maior e a mais importante. Só que para ser salvo, ou para receber salvação, você precisou realizar aquilo que a Bíblia nos dá como fundamento. Paulo vai escrever, vai nos instruir que nós devemos confessar e crer, ou crer e confessar. Então, para se receber a maior de todas as bênçãos, eu precisei crer no meu coração e confessar com os meus lábios. Como que eu vou receber as outras? Se a maior de todas eu precisei crer e confessar, como que eu vou receber a bênção da provisão? Como que eu vou receber a bênção da restauração? Como que eu vou receber a bênção da minha família toda na casa do Senhor? Como que eu vou receber a bênção do meu casamento restaurado? Como que eu vou receber a bênção sobre cura? Como que eu vou receber a bênção sobre transbordar? Repete-se comigo: da mesma forma. Se a maior de todas você recebeu crendo e confessando, todas as demais você vai receber da mesma forma. E é esse o foco que nós precisamos ter, e recebermos do alimento correto. Abra sua Bíblia comigo, e agora é a primeira vez que eu prego aqui com um telão, tá? Falei, quando eu cheguei aqui ainda estava sem forma e vazia. Efésios capítulo 1, no verso 7. Efésios 1, 7. Paulo está ensinando a igreja sobre redenção, e ele vai nos dizer o seguinte: em quem temos a redenção. Repete comigo: redenção. Ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. A palavra redenção, ou em algumas traduções redimir, é um termo jurídico, que muitas vezes nós citamos, mas não estamos muito acostumados com ele. Mas esse termo significa resgatar, esse termo significa comprar de volta. Eu quero contar uma história, ou explicar de uma forma, através de uma história, para que você possa compreender. Vamos supor que você na infância, você construiu um lindo barquinho de madeira, e aí quando chovia, formava aquelas correntes de água, e com aquele barquinho que você foi montando ao longo do tempo e da sua habilidade, ele foi crescendo, foi tomando forma, você brincava de colocar ele na correnteza da chuva. Você soltava ele e depois corria atrás para poder buscá-lo. Então você criou aquele barco, você formou aquele barco passou a ter forma porque você construiu. Só que no dia, numa grande chuva, numa dessas águas de março da vida, dessas chuvas torrenciais, você quis brincar com ele, só que a corrente de água foi muito forte, e arrastou, e você perdeu ele de vista, e ele foi embora. E quando você foi procurar, ainda mesmo na chuva, você não encontrou, e nunca mais você viu ele. Então você guardava a lembrança de um barco que você tinha construído, tinha moldado, tinha formado, você brincava, mas que num dia, brincando com ele na chuva, a chuva levou ele embora e você nunca mais viu. Aí um belo dia, andando aqui pelas ruas do Pilar,
você encontra uma loja dessa de artigos usados, muitos anos depois, e você vê que dentro dessa loja de artigos usados, ali na vitrine tinha um barquinho de madeira. E quando você se aproxima daquele barco de madeira, você percebe que o barco de madeira era exatamente aquele que você tinha feito na infância. Então você sabe que o barco era seu, mas agora não está mais sobre sua posse. E você entra na loja e você nem quer saber quanto é o preço. O que você quer é ter o barco de volta. E você compra ele. E no momento que você compra ele, você faz a redenção dele de volta. Porque a partir de agora, ele passa a ser seu duas vezes. Ele foi seu porque você fez. E agora ele passa a ser seu porque você comprou ele de volta. Através do sangue de Jesus, você foi comprado de volta. Deixa eu te afirmar, através do sangue de Jesus, você foi resgatado. Você faz parte de uma família. Você faz parte de um lar. Você agora faz parte da família de Deus. E Deus te comprou de volta. Você não é mais criatura, um ser formado por Ele, mas o preço exigido para ter você de volta foi pago. E aonde foi pago? Onde foi pago, pastor? Porque se foi pago, havia um preço. Se foi preço, foi pago. Se para sermos comprados de volta, para sermos redimidos, você está afirmando que nós fomos comprados, então porque se foi comprado, havia um preço. E o preço foi o preço de sangue. Você foi totalmente redimido em Cristo Jesus, através da obra da cruz. O que significa isso? Coloca a mão sobre o seu coração e repete-se comigo. Em Cristo, eu sou totalmente perdoado. Ele te comprou de volta. Ele te trouxe de volta. Por isso que é um fundamento e algo que nós precisamos falar sempre. Por quê? Porque existem pessoas que vivem nessa dicotomia. Ele foi comprado de volta, mas na mente dele é como se ele não estivesse vivendo isso. E ele quer se relacionar com Deus com base na sua vida antiga e no seu passado. Então ele se aproxima de Deus com a mente passada. Ele se aproxima de Deus com o comportamento passado. Mas ele é de Deus, ele foi comprado. Ele acha que ainda tem uma dívida a ser paga. Mas nessa noite, se tudo que eu for falar, você precisar guardar uma coisa, guarde. O preço já foi pago. E o preço foi pago para que você não precise mais experimentar da mesma coisa. Então você não precisa ficar chorando amargamente. Você não precisa mais se desesperar. Você precisa entender que a moeda do perdão é o sangue do Cordeiro. No momento em que Cristo pagou a dívida, você foi comprado de volta. No momento em que você foi comprado de volta, redenção, perdão pleno sobre você. Só que tem gente que não tem esse nível de revelação. Então ele acha que ele precisa mostrar algo para Deus, para ele se sentir perdoado. Ele acha que ele precisa viver uma vida muito triste, cair o semblante. Ele tem dificuldade de sorrir, tem dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque para ele Deus só vai mover o coração dele se ele se demonstrar como alguém muito sofrido. É como se ele estivesse tentando mover o coração de Deus para fazer uma coisa que ele já fez. Cristo já pagou por você na cruz. O sangue do Cordeiro foi derramado sobre a sua vida. Isso significa que você foi redimido. Se você foi redimido, não existe mais culpa sobre você. Se você foi redimido, não existe mais passado, porque o sangue de Cristo cobriu tudo isso. Louva a Deus porque essa igreja tem crescendo e cada vez que eu volto tem mais irmãs grávidas aqui. O Willer me convida em outubro do ano que vem, eu quero ver mais irmãs grávidas nessa igreja. Há uma unção aqui, irmãos. Existem pessoas que nós estamos ganhando lá fora e outras estão sendo geradas aqui dentro. Você já foi visitar um bebê recém-nascido? Aquela coisa fofinha,
cheirando a leite, todo meigo, todo embrulhadinho no pacote, que a gente fica meio sem jeito de tocar, a gente nem sabe se pode tocar, se pode pegar no colo e tudo mais. A reação é sempre a mesma, a gente fica olhando para a criança e fica dividindo ela, metade do pai, metade da mãe, né? É o nariz do pai com a boca da mãe, com a testa da avó, com os olhos do tio, parece um Frankenstein que a gente está construindo. A gente fica ali todo bobo. Mas você nunca viu alguém chegando para uma criança recém-nascida e dizendo assim: olha, está todo mundo achando você uma belezinha, tá? Mas eu sei o que você fez. Todo mundo está aqui querendo pegar você no colo, mas eu sei o que você tem feito. Por que ninguém faz isso, pastor? Porque um bebê recém-nascido não tem passado. Deixa eu dizer uma coisa: no momento em que você entregou a sua vida para Cristo, você se tornou uma nova criatura. No momento em que você se tornou uma nova criatura, a sua vida passa a contar a partir de Cristo. Isso significa que a partir desse momento você não tem mais passado. Você está livre da culpa, você está livre do peso, você está livre da acusação. Como isso aconteceu? Através do sangue do Cordeiro, que foi o preço exigido na cruz para que você pudesse ser comprado de volta. Pastor, mas a Bíblia não diz que a gente precisa confessar a Ele? 1 João no capítulo 1, verso 9, projeta para mim, por favor. 1 João 1, 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar aqui é admitir que nós precisamos dEle, que eu não sou capaz de mudar sozinho, que eu não dou conta da minha vida sem Ele, que eu preciso dEle. Então, quando nós somos instruídos a confessar, confesse que você precise dEle, confesse que você não dá conta de viver sozinho, confessa que você precisa da graça dEle, confesse que somente o sangue dEle é capaz de mudar quem você é. Por isso, a base do nosso perdão, ela está pautada num termo jurídico. Tem pessoas que acham que a base do nosso perdão, ela é misericórdia, mas deixa eu te dizer aqui nessa noite, não é. Pastor, mas a gente não clama a Deus misericórdia. A Bíblia não diz que a misericórdia do Senhor se multiplica. Sim, mas um juiz, ele não é obrigado a ser misericordioso. Ele é obrigado a ser justo. E Deus baseou o seu perdão na sua justiça. Como assim? Na cruz, a justiça de Deus foi saciada. Na cruz, a justiça de Deus foi plenamente paga. E na cruz, eu e você fomos perdoados. Por isso, o perdão é uma questão de pagamento. Existia uma dívida, existia um débito. E essa questão é uma questão de justiça e não de misericórdia. Só que se o boleto já está pago, você está livre da dívida, irmãos. Não viva uma vida como alguém que está carregando um escrito de dívida, se o boleto já foi pago. Não viva uma vida como alguém que está carregando culpa de um passado, se o boleto já foi pago. Não vive uma vida como alguém que está carregando marcas do passado, do seu erro antigo, do seu pecado antigo, do momento que você caiu, se o preço já foi pago. Você foi redimido, você foi comprado de volta. Para Deus é a partir de Cristo, o sangue dele te lavou. E quando Deus olha para você, Ele não vê culpa. Quando Deus olha para você, Ele não vê peso. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Porque o sangue de Cristo está sobre você. Mas se o pecado foi pago, quem pagou? Ou quem pagou a quem? E existem muitas pessoas que acreditam que o pagamento foi feito para o diabo. Salmo 107, no verso 2. Salmo 107, no verso 2, diz assim: digam-nos os remidos do Senhor, os quais Ele remiu da mão do inimigo. Repete-se comigo: eu estava na mão do meu inimigo, mas Cristo me resgatou.
Só que Cristo não pagou o preço ao diabo. Por quê? Porque ele não deve nada ao diabo e nunca deveu. Quem tinha uma dívida éramos nós. E essa dívida também não é do diabo. Nós devíamos a Deus. O que nós devíamos a Deus, pastor? Nós devíamos obediência, nós devíamos adoração, nós devíamos reconhecimento, nós devíamos honra. E o homem pecou. E porque ele pecou, a lei exigia uma punição. Então no momento que o homem peca, o diabo ganhou o direito de agir na vida daquele que ainda não foi resgatado. E por que eu estou dizendo daquele que ainda não foi resgatado? Porque você já foi comprado. Se você já foi comprado, ele não tem mais autorização legal para tocar na sua vida. Ele não tem mais autorização para tocar em nenhuma área da sua vida. Significa que ele não pode fazer ciranda no seu casamento. Significa que ele não pode ficar mexendo nas suas finanças. Significa que ele não pode ficar atrapalhando na sua família. Você tem um dono. Você foi comprado. Qualquer ação dele na vida daquele que foi comprado, ela é ilegal. Você pode olhar bem no olho dessa pessoa que está do seu lado aí, com aquele olhar de profeta, e dizer assim: você foi comprado. Você tem dono. Então a nossa redenção, a compra da parte de Deus, da minha vida e da sua vida, ela foi cuidadosamente planejada. Antes mesmo da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido sacrificado. Significa que eu e você fomos resgatados e redimidos da mão do diabo. Mas pastor, então por que o diabo ganhou esse direito? Quando nós vamos ler lá em Deuteronômio, no capítulo 28, que a gente vai ter a instrução da lei sobre a obediência, desobediência, o bendito seja e depois o amaldiçoado será, nós vamos ver que a Bíblia vai listar um monte de questões ali sobre essa ação do mal, para aquele que quebrasse a lei. Só que todas essas maldições podem ser resumidas em 3. Repete-se comigo: doença, miséria e morte. Quando nós falamos de maldição, elas estão dentro desses 3 grupos. E a maldição vem porque o homem não havia experimentado a redenção. A maldição agia porque o diabo ainda tinha esse direito na vida deles, até o momento em que ele passou a ser comprado, até o momento em que Deus resgatou ele de volta. Porque no momento em que Cristo nos resgatou, no momento em que o sangue foi entregue como preço, Gálatas capítulo 3, verso 13, passou a ser uma realidade sobre a minha vida e sua vida. Eu quero ler esse texto junto com você. Gálatas 3, 13, projeta para mim, por favor. Gálatas capítulo 3, no verso 13, diz assim: Cristo, não, com fé, irmão, Cristo, do que? Quando se tornou o que? Pois está escrito, redimir é a mesma coisa que resgatar. O que Paulo está dizendo? Cristo se fez maldição no seu lugar, para que você tenha a vida dele e possa ser abençoado. Essa é a base para você buscar o seu milagre. Essa é a base para você ser abençoado. Qual é a base? Cristo experimentou o que você merecia, para que hoje você possa experimentar o que ele merece. Cristo viveu o que deveria ser a sua realidade, para que hoje você possa viver a realidade que é dele. Ele comprou você de volta. E uma vez que eu sei que eu fui plenamente perdoado, que o sangue de Cristo está sobre a minha vida, que sobre a minha vida não há mais culpa, que sobre a minha vida não há mais peso, que o diabo não tem autoridade legal para tocar na minha vida, isso me projeta para uma nova realidade. Qual a realidade nova? Eu sou abençoado em Cristo Jesus. É que talvez você não compreenda o que Paulo está revelando aqui, mas a Bíblia ela veio trazendo muitas ilustrações desde o Antigo Testamento. E uma dessas ilustrações está lá no livro de Levítico, no capítulo 25, no verso 47. O Levítico, como um livro de leis, como um livro de um regimento, vai falar sobre um resgate. Levítico 25, no verso 47, diz assim:
Se um estrangeiro ou peregrino que estiver contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a linhagem da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, poderá ser remido. Um dos seus irmãos poderá remir. Pastor, você leu a lei, eu não entendi. O que estava na lei? Se um irmão da família entrou em dívida, contraiu dívida, não teve dinheiro para pagar e se tornou escravo para pagar a dívida, o irmão mais bem sucedido, o irmão mais rico, precisa comprar ele de volta e restituir ele na posição que ele estava. Precisa redimir ele de volta, comprar para si, colocar ele na mesma posição. Jesus se esvaziou da sua glória e se tornou o seu parente próximo, porque nós não tínhamos como nos resgatar, nós não tínhamos como sair da posição que estávamos como escravo, precisava de alguém livre para nos tirar de lá, e Cristo veio e foi considerado digno, ele foi para a cruz, ele pagou o preço do seu resgate, e todos fomos resgatados pelo sangue do Filho de Deus. Repete-se comigo: o meu irmão mais velho me resgatou de volta. Você foi comprado. Você não é qualquer pessoa. Você não pode aceitar que as pessoas rotulem você. Rótulos não são feitos para pessoas. Você não pode ficar carregando um peso de algo que você fez no passado e isso atrapalhar a sua vida com Deus hoje e o futuro, porque Cristo te comprou para Ele. E o sangue dele está sobre a sua vida. E o que ele espera é que você receba dessa revelação, para que a sua vida seja a partir dele. Mas pastor, você não sabe aquilo que eu fiz de errado. Eu não sei, nem quero saber. Uma coisa eu sei: o sangue de Cristo é suficiente sobre a sua vida. Ele é suficiente para purificar você e te fazer novo, lavado, remido, de volta para casa. E esse é o solo aonde você é abençoado. Porque existem muitas pessoas que têm dificuldade de pedir, de clamar a Deus sobre algo, porque ele está o tempo todo debaixo de culpa, ele está o tempo todo debaixo de acusação. Mas será que eu posso orar para Deus por isso? Será que eu posso pedir a Deus por isso? Será que Deus vai concordar em me dar isso? Porque na mente dele ele carrega uma dívida muito grande. Só que se ele carrega na mente dele uma dívida muito grande, é falta de revelação de que ele já foi comprado. Se ele carrega na mente dele uma dívida muito grande, é falta de revelação de que o sangue de Cristo já atuou na vida dele de uma vez por todas. Você foi comprado. O Criador te comprou de volta. Você faz parte da família de Deus agora. Você lembra de Ruth? Ruth casou-se com um homem de Belém, e ela não era da genealogia no sentido genético. Ela vem de uma outra tribo, da descendência de Moabe, então ela era uma moabita. E o marido dela morre, e ela vai viver com a sogra dela chamada Noemi. E Noemi decide retornar para as suas terras, aonde ela se lembrava que tinha um parente rico chamado Boaz. Ruth e sua sogra voltam para Belém, e Ruth, orientada por Noemi, vai viver a lei do resgatador. Ela vai buscar e pegar aquilo que sobrava na colheita do trigo. Isso está descrito lá no livro de Levítico. Deus já tinha deixado essa instrução, que quando alguém fosse colher, aquilo que caísse no chão não deveria ser pego, e aquilo que ficasse mais para as laterais também não deveria ser pego. Com qual finalidade? Que o pobre e o forasteiro pudesse ter aquilo com que se alimentar. Então ele colhia do melhor para si, o que caía ficava, e o que ficava na lateral permanecia. Então Noemi instrui Ruth que vai buscar, vai atrás daquilo que não está sendo colhido por ninguém. Ela vai colher aquilo que cai no chão.
ela vai colher aquilo que ninguém pegava, ela vai colher as sobras da colheita, ela vai pegar o que foi largado. Ela chegou no final da feira, pegou aquela fruta que ninguém queria. Aqui no Pilar tem feira, né? Chegou tarde na feira, já era, irmão. É aquele tomate com uma cara estranha, o alface que você não sabe se é alface, um mamão todo amassado, parecendo um maracujá. Ela foi colher as sobras. Boaz é um homem rico. Ele vai olhar para Ruth, ele vai se apaixonar para Ruth, ele vai resgatar Ruth, ele vai redimir Ruth. Ruth no capítulo 4, no verso 7, Boaz vai requerer esse direito. Só que na lei existe uma hierarquia, então o mais velho tinha esse direito primeiro, e ele vai até quem tem direito para poder perguntar se ele poderia fazer ou não. Ruth no capítulo 4, no verso 7 diz assim: outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel, dizendo, pois o remidor Boaz, compra para ti, descalçou o sapato. Então Boaz recebeu o direito de comprar Ruth para si, Boaz recebeu o direito de redimi-la. Agora, nada na Bíblia é por acaso. O que tem a ver o calçado com isso? Porque ele tira o calçado e diz, compra ela para si. Porque o calçado simboliza direito de posse. Você lembra que Jesus vai contar uma parábola sobre um jovem que recebeu tudo e gastou tudo, mas quando ele volta e é recebido em casa pelo seu pai, o seu pai restitui, colocando também nele sandálias. Você estava perdido, mas agora você volta a ser meu. Você estava afastado, mas agora você volta a ser meu. Eu tenho direito de posse sobre você. Escravo anda descalço, você é filho. E você não vai andar descalço. Você precisa ser identificado como alguém que possui uma casa, como alguém que possui uma família. Repete comigo: eu recebi em Deus a minha redenção. E o segundo exemplo, eu já estou caminhando para o final, eu quero falar sobre Jeremias nessa noite. Jeremias viveu uma época de cativeiro na Babilônia. O povo caiu em pecado, contrariou o Senhor, profanou o santuário, passaram a adorar a um Deus pagão. E eles viviam num tempo em que a lei estava sendo quebrada e o juízo de Deus estava sendo anunciado. O justo pagamento para essa prática e para esses erros. Mas por que eles estavam quebrando a lei e o cativeiro só vai se manifestar bem depois? É porque enquanto eles ainda estavam obedecendo a lei, você vai se lembrar que eles sacrificavam um cordeiro todos os dias. Eles desobedeciam, mas sacrificavam o cordeiro. Eles se afastavam, mas havia o sacrifício do cordeiro. E o sacrifício daquele animal não tinha poder para remover o pecado, mas conseguia cobrir o pecado. Como assim, pastor? É a mesma coisa de que você sai com a sua família e vai no shopping. E aí você entrou numa loja, viu uma coisa muito legal e você quer comprar aquilo. Só que você não vai dar dinheiro, você vai lá e passa o cartão de crédito. Naquele momento o item passa a ser seu. E você diz, eu comprei esse item para mim. Mas na realidade você não comprou. Você passou no crédito. E se você passou no crédito, uma coisa é certa: o dia da fatura vem. Então durante muito tempo Israel estava passando no crédito. Eles erravam, mas passavam no crédito. Eles se afastavam de Deus, mas passavam no crédito. Eles começaram a adorar outros deuses, mas passavam no crédito. Só que o dia da fatura veio, o dia do acerto de contas veio. E nesse momento em que vai se manifestar, eles vão precisar agora se encontrar com essa dívida. Então na antiga aliança, todas as vezes que o animal era sacrificado, é como se o cartão estivesse sendo passado.
mas chegou o momento na vida do homem em que a fatura foi apresentada, e no Calvário a fatura foi totalmente paga pelo sangue de Jesus. Só que nos dias de Jeremias, eles pararam de sacrificar animais, e Jeremias vai levar uma mensagem ao rei sobre tudo aquilo que Deus havia dito, e o rei não gostou, ainda manda prender Jeremias. Percebe o profeta que vai entregar uma mensagem para o rei e ainda vai ser preso. Deus mandou avisar que o tempo do juízo estava próximo. O tempo do juízo estava logo, estava como de forma imediata. E eu quero ler com você alguns versos. Jeremias no capítulo 32, no verso 6. Abra comigo, por favor. Eu quero que você preste atenção aqui, porque nós vamos ler alguns nomes aqui. Eu preciso que você volte a sua atenção para cá. Jeremias 32, 6 diz assim: disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ele já está preso, verso 7, eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate, e a ti compete comprá-lo. O que Deus está falando? Olha, o seu primo, filho do seu tio, vai te procurar. O homem está preso. Seu primo, filho do seu tio, vai te procurar. Ele tem um campo, e você tem direito de comprar esse campo. Verso 8: veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e teu é o de resgate. Compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. O profeta está preso, Deus fala com ele, vai chegar uma oportunidade para você, na prisão, e o primo dele vai até ele dizendo assim, olha, eu tenho um terreno que eu quero que você exerça o direito de resgate, compre ele de mim, compre ele para resgatar para a sua família, compre ele para resgatar para a sua tribo. Verso 9: comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra, que continha os termos e as condições, tanto as que estavam seladas, como a cópia que estava aberta. Nada na Bíblia está escrito por um acaso, irmãos. O que uma profecia de Jeremias para comprar um terreno tem a ver com o que nós estamos falando sobre redenção? Perceba que Deus deu para ele a visão do que iria acontecer, a oportunidade chega para ele, ele compra pela quantidade que foi acordada, ele agora está assinando uma escritura, e as escrituras de posse, nesse tempo, eram rolos de pergaminho, aonde você tinha por fora a negociação tratada e por dentro os termos comerciais. Então era um livro escrito por dentro e por fora. Você pode repetir comigo? Era um livro escrito por dentro e por fora. Abra comigo lá em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 1. Apocalipse 5:1 diz assim: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, chamado com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Verso 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciões, estava um cordeiro, como tendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono.
O que acontece com Jeremias é o que aponta para o final de toda a história. Existe uma base legal para você ser abençoado. Existe uma escritura de compra. Você foi redimido no Senhor. Volta comigo para Jeremias, no capítulo 32, no verso 12. E eu já estou acabando. Continuando ali a história de Jeremias, no capítulo 32, no verso 12. Diz assim: E asdei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Anamel, filho do meu tio, e na presença das testemunhas que subscrevem a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei ordem a Banique, na presença deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Assim se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Eu tenho afirmado para você que nada na Bíblia é por acaso. E muitas das coisas aconteceram como sombra daquilo que se manifestou em Cristo Jesus. Porque aqui, Jeremias, nesse momento, nessa ação, ele está apontando para Cristo. Ele é aquele que está comprando de volta. E ele compra um campo. E esse campo está numa cidade. E o nome dessa cidade é Anatote. Repete-se comigo: Anatote. De novo, irmãos, Anatote. Só que nada na Bíblia está ali por acaso. O que significa Anatote? Anatote significa orações respondidas. Deus manda o profeta comprar um terreno na cidade que se chama Orações Respondidas. Deus manda comprar ou restituir de volta orações respondidas. Ele está resgatando, ele está comprando de volta as orações respondidas. Ou seja, ele pagou o preço para você ter as suas orações respondidas. Você não tem que se angustiar mais, porque a bênção de Deus já foi respondida na sua vida. Só que esse campo tinha um dono. O nome da cidade era Orações Respondidas, mas o campo tinha um dono, e o dono do campo chama-se Anamel. Repete comigo: Anamel. Anamel significa lugar da graça. E o tio dele se chamava Salum. Repete comigo: Salum, que literalmente significa pagamento. Então Jeremias compra o terreno das orações respondidas ao lugar da graça, entregando um pagamento. E Jeremias entrega agora essa escritura para um homem chamado Baruque, que significa abençoado. Então o rolo, o termo, a garantia, a segurança de que aquela terra foi comprada, a terra das orações respondidas, foi guardado dentro de um lugar abençoado. Só que eu falei que isso tudo era sombra, e que se manifesta no Novo Testamento, na minha vida e na sua. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: Efésios 1, 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual um dia vai nos abençoar, o qual nos deu algumas bênçãos, o qual nos fez ganhar algumas coisas, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você sabe o que significa essa palavra todas aqui no grego? É todas mesmo. Tudo
é tudo. Então, o preço das nossas orações respondidas já foi pago. Você já tem autoridade, você tem a legalidade para ser abençoado. Mas esse contrato foi guardado em um lugar. E eu quero ler com você o último texto nessa noite. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios 4, 7. Leia aqui junto comigo. Temos o quê? O quê? Aonde? Para. Nós temos um guardado aonde? Jeremias pede para guardar a garantia contratual da posse dentro de um vaso de barro. O tesouro não é o vaso. O tesouro é o que está dentro do vaso. E dentro do vaso está a legalidade da sua redenção. E aí ele continua, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não... Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é esse vaso de barro aonde a escritura foi colocada. Ele não entendeu. Fala com mais fé. Olha, você é esse vaso de barro aonde a escritura foi colocada. O que significa isso, pastor? Você carrega a base legal para ser abençoado. A escritura está dentro de você. Por isso não depende de como foi o seu dia, não depende de como foi a sua semana, não depende de como foi os seus anos, não depende da sua história passada. Creia, você foi redimido em Cristo Jesus e você carrega a escritura dentro de você. Quando o mundo espiritual olha para você, tem que olhar, ele tem dono, ela tem dono, ele foi comprado, Deus resgatou ele de volta. E essa é a maior evidência da redenção na sua vida. A bênção de Deus sobre você. Perceba, eu quero fechar aqui. O ímpio, ele não se impressiona com a nossa integridade e caráter. Ele espera isso. Mas ele não se impressiona com a nossa integridade e caráter. Porque ele conhece outras pessoas que não processam a mesma fé e que têm caráter, são íntegras também. Agora existe uma coisa que impressiona um ímpio, é a bênção de Deus na nossa vida. Eu conheço ele, eu conheço ela, eu sei aonde ele estudou, eu sei quem é a família dele, mas eu não consigo explicar o que está acontecendo nessa casa, eu não consigo explicar o que está acontecendo nessa família, eu não consigo explicar o que está acontecendo nessa igreja, mas eu tenho uma mensagem para você, Batista da Fé no Pilar: você carrega a legalidade da bênção dentro de você, você está autorizado a ser abençoado. Então, se a maior de todas as bênçãos você já recebeu em Cristo Jesus, crendo e confessando, você carrega a legalidade dentro para receber todas as outras. Eu não sei o que você quer ou o que você tem buscado, mas o Senhor me tirou lá de Taquara nessa noite para trazer uma palavra para você. Você tem a base legal para receber. Não deixe o diabo roubar essa convicção de dentro de você. Não deixe ele gerar acusação em você para você achar que deva ser merecedor ou não. Se você achar, ficar fazendo conta para saber se Deus pode te abençoar nessa semana ou não, para saber se Deus pode te abençoar nesse ano ainda ou não. Ah, esse ano está perdido, pastor, a minha esperança é em 2026. Não, você foi comprado de volta. O sangue de Cristo tem efeito sobre a sua vida e você carrega uma escritura de legalidade onde diz que você já é abençoado. Por isso você não vai ser, você já é. Quando você sair daqui e chegar em casa, a bênção chegou. Quando você sair daqui e chegar no seu trabalho, a bênção chegou. Quando você chegar junto com a sua família, a bênção chegou. Porque você carrega o escrito de autoridade dessa bênção dentro de você. Aonde você chega, a bênção de Deus chega. Então não tem a ver com performance, mas você precisa crer que essa palavra é verdadeira sobre a sua vida. Cristo te comprou de volta.
e a escritura foi colocada dentro de você. O mundo espiritual precisa reconhecer isso. Por isso, quando alguma coisa não estiver dando certo, e você perceber que o diabo está tentando agir, você precisa lembrar para ele: primeiro, eu tenho um dono. Segundo, você não tem autoridade legal para agir na minha vida. Terceiro, eu carrego um escrito da bênção dentro de mim. Eu não estou fazendo coisas para ser abençoado, eu já sou abençoado e eu tenho autoridade legal para pedir sobre qualquer coisa. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Eu posso orar por você? Fique de pé. Eu não acredito em coincidências, mas eu acredito em Jesus-cidências. Se você está aqui nessa noite é porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. E da mesma forma que você ouviu essa palavra, agora chegou o momento de você expressá-la. Porque eu te ensinei nessa noite que a maior de todas as bênçãos é a sua salvação. E você precisou crer e confessar para receber. Eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas nessa noite saiba: primeiro, você foi comprado, você possui um dono, você tem uma base legal para ser abençoado. Então creia nessa palavra e confesse a palavra no mesmo nível de fé. Eu queria que você pudesse estender as suas mãos em direção àquilo que você está pedindo. Talvez você está pedindo pela sua casa, então geograficamente estende as mãos para onde está a sua casa. Talvez você está pedindo pelo seu trabalho, então estenda as mãos aonde está o seu trabalho nesse momento. Talvez é sobre você mesmo, então coloque a mão sobre o seu coração. Mas nessa noite eu quero te dar a oportunidade de você começar a declarar sobre essa situação, a lembrar a você mesmo de que você foi comprado, o sangue de Cristo foi liberado sobre a sua vida. Sobre a sua vida não existe mais culpa, sobre a sua vida não existe mais peso, sobre a sua vida não existe mais condenação. Todo o escrito de dívida foi cravado na cruz de Cristo, e você é esse vaso de barro que caminha com essa base legal. Essa base legal para ser abençoado, essa base legal para viver a bênção do Senhor, essa base legal para receber do Senhor toda a provisão necessária, para receber do Senhor essa ação necessária. Talvez você está aqui clamando por alguém na sua família, e durante muito tempo você se perguntou: mas será que é da vontade de Deus? Hoje você crê e confessa: Pai, eu tenho a base legal para pedir sobre isso. E nessa noite eu começo a declarar que essa ação, aquilo que estava prendendo ele, vai perder ação sobre a vida dele. Aquilo que estava enganando vai perder ação sobre a vida dela. Mas a minha casa, a minha família, ela é do Senhor. Batista da fé, ergue as suas mãos e comece a fazer a sua oração ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.